Olá, boa noite. Bem-vindo ao Essencial da Informação no Noite Informativa. 8 agentes da Polícia Sul-Africana foram condenados ontem a 15 anos de prisão pelo assassinato do taxista moçambicano Mido Massi. Massi morreu em fevereiro de 2013, depois de ter sido amarrado e arrastado numa avenida em Johannesburg. As imagens captadas por telefones celulares são do dia 26 de fevereiro de 2013 e chocaram todo o mundo. Mido Massi, migrante moçambicano na África do Sul, é amarrado e arrestado por um grupo de polícias sul-africanos num subúrbio em Johannesburg. O jovem taxista de 27 anos de idade foi interpelado pela polícia porque o seu carro estava mal estacionado. Após uma discussão, as autoridades sul-africanas agiram com força, arrastando o jovem em centenas de metros. Já na esquadra, Mido Massi viria a morrer 2 horas depois, todo cheio de sangue. O caso vai à Justiça e o Tribunal de Pretória absolve um agente e acusa outros 8. Em agosto passado, perante o juiz, os polícias alegaram que o taxista moçambicano resistiu à detenção e os insultou. A defesa ainda pediu tempo com o objetivo de apresentar novos relatórios capazes de reduzir as penas. Passadas todas as fases, a decisão foi anunciada esta quarta-feira pelo juiz Bert Bam. Os 8 polícias foram condenados a 15 anos de prisão e o Estado sul-africano deve pagar uma indemnização à família do malogrado. O valor será calculado à luz da legislação sul-africana, tendo em conta os dependentes deixados por Mido Massi. As imagens falam por si. Amarrar uma pessoa à força é inútil, ilegal e absolutamente injustificável. O que torna a atitude ainda mais repreensível é o ataque desprezível que cometeram em conjunto contra um homem indefeso e já gravemente feridos, justificou o juiz Bert Bam. O advogado da família Massi, José Nascimento, diz que a sentença é equilibrada, justa e que o castigo é merecido. Enquanto isso, a defesa dos 8 agentes da polícia disse que vai recorrer da condenação, considerando que cada réu teve a sua responsabilidade e não se justifica que todos tenham a mesma pena. Mido Massi deixou viúva e um filho de apenas 5 anos de idade. A família diz que nenhuma decisão do tribunal vai cerrar as feridas abertas pelo assassinato. Os 2 anos após a morte de Mido Massi não foram suficientes para sarar as feridas abertas na família. Nem mesmo a decisão do tribunal conseguiu fazer esquecer a morte brutal de um filho que garantia o sustento da casa. Para a mãe de Mido Massi, é como se tudo tivesse acontecido ontem. Não tenho palavras para descrever o meu sentimento. Mesmo agora é difícil explicar o que estou a sentir por lembrar como tudo aconteceu. A dor é enorme. É complicado saber que seu filho está a trabalhar, falar com ele de noite e na manhã seguinte ser informada que ele morreu. Apesar da distância entre Maputo e Johannesburg, Mido era um filho presente. Todos os dias. Ele ligava todos os dias, ainda que ligasse de manhã, no final do dia voltava a ligar. Com voz trêmula, lágrimas nos olhos e muita comoção. É assim que a companheira do jovem taxista fica toda vez que se lembra do dia 26 de fevereiro de 2013. Não acreditei muito, verdade. Não acreditei, logo disse para a mamãe, logo engano, fiquei. Só porque ontem fiquei sem falar com ele, já Mido faleceu como assim, porque Mido não estava doente. Porque era antes da gente saber que houve um acidente. Assim. Não acreditei quando mandei meu sobrinho comprar crédito. Digo para ficar de solo para uma minha vizinha amiga. E quando ele diz, mãe de Sérgio, afinal ele está já onde? E Mido faleceu. Houve um acidente com Mido. Eu pensei que fosse acidente de carro. Mas é aí onde eu logo me joguei ao chão, fiquei um pouco, sei lá, fora de mim mesmo, porque não acreditei até hoje. Há dias que parece que vejo a ele, ou de voltar a ver a ele, coisas assim. A irmã conta que a vida ficou mais difícil desde que Mido Massi perdeu a vida. Não está a ser fácil. Então,
muito difícil mesmo, porque o papai ele só ficou sozinho, ele não consegue fazer tudo o que nós queremos. Então, com a ajuda dele, as coisas tornavam-se um pouco fáceis, mas assim, as coisas estão cada vez mais difíceis. O jovem taxista deixou um filho de apenas 5 anos. Agora, a mãe de Sérgio Maci é também pai. Seguir a vida, ver o meu filho a crescer, fazer de tudo, você como um pai, uma mãe nele. A sentença mostra que a justiça foi feita, mas nada devolve a vida de Mido. Agradecer a Deus, agradecer ao governo e agradecer ao advogado que fez de tudo para que a justiça seja feita. Eu digo obrigado por isso, porque a justiça foi feita. Eu agradeço a Deus também, ao governo, advogados, porque pelo menos a justiça foi feita. Emídio Maci perdeu a vida durante o exercício da sua profissão. Profissão esta que lhe permitia sustentar a sua família. Ainda que os culpados pela sua morte tenham sido condenados a 15 anos de prisão, nada será suficiente para preencher o vazio que este deixa. Mas a certeza é de que a vida tem de continuar. Um exemplo disso é o pequeno Emídio, que carrega consigo o nome do seu tio. As imagens são de Sebastião Gomaine, Cleide Marinella, para a STV. Já foram recuperados todos os 9 corpos que eram dados como desaparecidos na sequência do naufrágio de um barco de pesca no último sábado no rio Revoé, em Manica. Com a recuperação do último corpo, na manhã desta quinta-feira, dá-se por concluído o processo de buscas das vítimas desaparecidas do naufrágio de uma embarcação na qual seguiam 17 crentes da Igreja Zion Christian Church no rio Revoé. Contrariamente ao número que nos foi dado a conhecer pelos sobreviventes de 9 desaparecidos, o governo veio esta quinta-feira confirmar 8 vítimas. Em resultado do acidente, foram resgatadas de imediato 3 pessoas mortas, 6 sobreviventes e 8 dadas por desaparecidas. Na continuidade da operação de busca e salvamento, foram resgatadas até a madrugada de hoje, 12 de novembro, as 8 pessoas dadas por desaparecidas e sem vida. A diretora provincial dos Transportes e Comunicações de Manica fez saber que o governo prestou apoio necessário aos sobreviventes, bem como na realização dos funerais das vítimas do naufrágio. Dos naufragados sobreviventes, o governo providenciou o atendimento nas unidades sanitárias para os primeiros socorros e, subsequente, tendo recebido altas e entregues às suas comunidades, e aos resgatados sem vida, o governo providenciou, igualmente, os trâmites legais e logística necessárias para a realização de funerais. Numa avaliação preliminar, o administrador marítimo de Sofala, que dirigiu a equipa que se deslocou a Nova Revoé para ajudar nas operações de busca e salvamento das vítimas do naufrágio, aponta a superlotação da embarcação como estando na origem do incidente. Nós fizemos uma medição que é 1,3 tonelada. E se nós formos a fazer os cálculos, basicamente, em que nós temos a tripulação, aliás, era de 17 pessoas. 17 pessoas, se nós formos a multiplicar cada um que tenha 70 quilos, quantos? Portanto, já estamos a ver que há uma superlotação. Mas eu não quero falar disto, porque isso tem que ser fundamentado dentro do procedimento jurídico para que alguém seja responsabilizado. Isso já é matéria para a gente pegar. Em conexão com o naufrágio, as autoridades policiais detiveram o proprietário da embarcação, por sinal crente da Igreja Zion, e os 2 tripulantes, os quais deverão ser responsabilizados pela morte das pessoas, uma vez o barco não ser concebido para o transporte de passageiros. A polícia na Zambésia suspendeu um dos 5 agentes que no passado domingo algemou uma jovem de 17 anos de idade. O agente vai ser processado. Este agente, na imagem que ele chamou esta jovem no passado domingo no bairro Aeroporto em Climane, acaba de ser suspenso do trabalho para atender o processo disciplinar e criminal aberto pela corporação. Terminado estes procedimentos, com toda a certeza, de forma categórica, com toda a precisão possível, poderemos fazer o juízo de facto. Ou melhor, poderemos afirmar o que aconteceu no terreno. O que neste momento não é possível com a informação de que as autoridades dispõem.
As autoridades, sim, dispõem desta informação, mas é uma informação que ainda precisa de ser trabalhada, precisa de ser investigada de forma minuciosa, de forma que possa trazer ou resgatar a verdade. E neste momento nós não temos esta verdade. Portanto, até este momento só há suspeita ou é suposto um membro da PRM ter agredido esta cidadã. Mas até que ponto isto é verdade? Portanto, depois deste trabalho minucioso, do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista criminal, poderemos afirmar com toda a certeza o que efetivamente aconteceu. Quais foram os comportamentos das partes envolvidas verificadas no terreno. E, consequentemente, atribuir as devidas responsabilizações. De contrário, estaremos a cometer um grave erro. Olha o estado dessa autoridade, fardado bêbado, fardado bêbado. No que toca ao estado de embriaguez de que é acusado pelos pais da jovem ora algemada, a polícia diz que fez teste alcoolêmico e provou o contrário. Mas também já foi possível fazer o teste de controle de álcool e podemos provar que esta gente, na altura, quando esta ocorrência foi observada, o mesmo não estava embriagado, o que contraria de forma clara, de forma inequívoca, as declarações do pai da vítima. Este é um caso que ainda vai fazer correr muita tinta em Climane. Arrastaram a miúda! Há incoerências e imprecisões no novo Código Penal. A conclusão é do jurista Abdul Karimo, que falava numa palestra sobre a revisão do Código Penal na Assembleia da República. Convidado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade para falar do processo de revisão, o jurista Abdul Karimo apontou uma série de erros e omissões, a começar pela própria lei que aprova o Código Penal. A lei que aprova o Código Penal diz assim, no número 1 da linha E, artigo 1, número 1 da linha E, são revogados. A linha E diz, o Decreto-Lei número 17/74 de 21 de novembro. Ora, este Decreto-Lei, houve um lapso, queria-se dizer Decreto-Lei 15/74. O Decreto-Lei 17/74 de 21 de novembro cria 4 direções gerais na dependência do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais. Queria-se dizer Decreto-Lei 15/74. Porquê? Porque é o Decreto-Lei 15/74 que permite que os reclusos condenados pela primeira vez possam trabalhar fora das prisões, para entidades públicas ou privadas. E como nós estamos a tratar neste Código Penal de trabalho, prestação de trabalho socialmente, portanto, houve aqui um lapso. Sobre o artigo 88 do Código Penal, que fala sobre as medidas alternativas à pena de prisão. Está errado. Não há medidas alternativas à pena de prisão. Há medidas alternativas à prisão. Artigo 157 sobre homicídio qualificado, crime hediondo e tortura. O artigo 157 fala do homicídio qualificado e diz que a pessoa que cometa um crime, e se este crime for cometido para consumo da carne humana, é homicídio qualificado. É homicídio qualificado ou é crime hediondo? Uma pessoa que mata para comer a carne humana. É qualificado ou é hediondo? Então, falamos de tortura no artigo 160, a linha I, número 2, a linha I, mas não se define criminalmente o que é tortura. E Moçambique é dos primeiros países africanos a ratificar a Convenção sobre tortura, pena de morte e penas cruéis. Não trouxemos para aqui, de facto, a definição do crime de tortura. Sob o olhar atento dos deputados, o jurista esgrimiu argumentos que merecerão tomada de notas. Abdul Karimo disse que as questões que levantou colocam em causa a coerência jurídica e a aplicabilidade do Código. Qualquer coisa aconteceu, por lapso, por desconhecimento, o certo é que aquelas questões mais pertinentes que eu identifiquei podem pôr em causa, aliás, põem em causa a coerência jurídica, em primeiro lugar, mas podem pôr em causa a aplicação do próprio Código Penal em algumas matérias, não em todas as matérias. O jurista Abdul Karimo diz que há incoerências e imprecisões no novo Código Penal, isto numa palestra na Assembleia da República. Veja a seguir a reação dos deputados da Assembleia da República relativamente a este posicionamento de Abdul Karimo.
O jurista Abdul Karim Issa é da opinião que o país não está preparado para combater crimes organizados como o terrorismo, rapto de albinos, o sequestro e outros, por falta de meios tecnológicos de investigação. Hoje, continuamos a combater este tipo de crimes com meios de prova da Revolução Industrial do século XIX, não é possível. Portanto, o crime hoje, todos nós sabemos que caracteriza-se pela sua sofisticação, cada vez mais. Hoje o crime utiliza meios tecnológicos para praticá-los e aqueles que têm que investigar estes crimes não dispõem destes meios tecnológicos para combatê-los. Esta é a constatação que é preciso fazer. Abdul Karim Issa diz ainda que a justiça pelas próprias mãos não é consequência das medidas alternativas à prisão. O que tem acontecido, por outras razões, é devido à ineficiência, devido à imprevisibilidade, devido à lentidão do nosso sistema de administração da justiça. O que as penas alternativas vêm trazer de novo é que elas só podem ser aplicadas desde que o infrator tenha restaurado o dano que provocou, o prejuízo que provocou. Olha, se você perguntar a um cidadão, ouça lá, a sua casa foi destruída, você prefere que a sua casa seja reabilitada, restaurada, ou você prefere que o indivíduo vá para a cadeia? Ele vai dizer, eu quero que a minha casa seja restaurada. Se ele vai para a cadeia ou não, o problema não é meu. Eu quero a minha casa. Eu preciso da minha casa. Este é o sentimento que as pessoas têm. Mas o que é que acontece atualmente? Não é pela aplicação das penas alternativas, nem é pela aplicação da justiça, né? E então as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Isto quer significar que a aplicação das penas alternativas tem que ser precedida de uma grande campanha de educação e esclarecimento. Por sua vez, os deputados dizem que tomaram notas e vão analisar os pontos levantados pelo jurista. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade tomou a devida nota, vai analisar, vai ponderar sobre todas as contribuições aqui apresentadas. O que nós queremos é que o processo da elaboração, ou melhor, da revisão do Código Penal e do Código de Execução de Penas, tome em consideração os princípios, o paradigma subjacente no Código Penal que atualmente entrou em vigor. O Estado angolano prometeu perdoar Moçambique a metade de uma dívida de 61,5 milhões de dólares, devendo o Estado angolano a receber a metade do valor em forma de investimentos em Moçambique. O presidente da República, Filipe Nyusi, revelou a jornalistas que há uma intenção clara do Estado angolano de perdoar a dívida de 61,5 milhões de dólares. Refletimos um pouco sobre a dívida, a vontade. O Angola, mais uma vez, reafirmou a sua vontade de perdão da dívida de Moçambique, pelo menos de 50%, e a outra parte que ficar transformada em investimento. Então isso já tinha sido manifestado, esta intenção, e agora foi colocada até no nosso comunicado final. Nyusi explicou ainda que há detalhes que serão fechados pelos dois governos. As finanças dos dois países, Moçambique e Angola, terão que sentar para ver como que operacionalizam esta decisão tomada, e naturalmente que isso não é hoje, amanhã, e depois vai-se ver qual é o modelo. Nós podemos escolher o modelo. O modelo, se vendemos vender no sentido de que oferecemos serviço, o dinheiro para empresas aqui angolanas para virem investir e depois em que há, isso vai ser definido o modelo, o figurino. O importante, o trabalho do TPC a nível dos governos é decisão política que foi tomada. Agora a operacionalização será colocada à disponibilidade dos que podem executar. Moçambique e Angola vão passar a monitorar a cooperação bilateral como forma de garantir que os compromissos entre os dois países sejam cumpridos. Para o ano, os dois prevêem suprir vistos de entrada para os seus cidadãos. Na visita que o Presidente da República, Filipe Nyusi, efetuou a Angola, passou em revista os acordos entre os dois países, tendo os dois governos decidido que vão monitorar a cooperação. Então decidimos, e uma das grandes decisões que nós tomamos neste encontro foi o facto de tem que haver uma monitoria periódica, pode ser de 3 ou em 6 meses, para poder verificar se aquilo que está a ser discutido de fato, que está a ser decidido, está a ser executado. Falando no balanço da visita a Angola, o Presidente da República revelou que os dois países pretendem resolver o problema de vistos de entrada para a circulação de cidadãos dos dois países. Colocamos alguma preocupação que é dos nossos empresários e dos nossos concidadãos. É a questão do visto.
E isso no tete-a-tete, quando estivemos a discutir com o presidente José Eduardo dos Santos, vimos que isso terá que ser resolvido. Pensamos que o próximo ano terá que ser visto a questão de vistos para Moçambique e vice-versa. O presidente da República, Filipe Nyusi, já se encontra em Moçambique e, por ter sido uma visita de Estado a Angola, o chefe de Estado foi recebido por honras militares. O presidente do MDM diz que o país não precisa simplesmente de políticos, mas de gestores capazes de lidar com membros de partidos adversários, sociedade civil e vários estratos sociais. Dave Simango fez este pronunciamento na abertura do primeiro curso de formação de quadros do MDM, que decorre desde esta quinta-feira em Nampula. Arrancou esta quinta-feira, na cidade de Nampula, a primeira formação de quadros do Movimento Democrático de Moçambique. Discursando no ato de abertura, o presidente do partido, Dave Simango, apelou aos seus membros a não serem simplesmente políticos, mas sim gestores políticos. Para Simango, o evento deve conferir aos participantes competências que os permitam lidar com membros de outros partidos e também com outros estratos sociais. O MDM deve formar quadros competentes e líderes políticos, pois Moçambique precisa hoje de mais gestores políticos do que simplesmente políticos. Precisamos hoje que, a nível do partido, possamos ter uma capacidade de lidarmos com outros partidos políticos, uma capacidade de lidarmos com a sociedade civil e vários estratos sociais que tenham suas ideias próprias e promover alianças e compromissos estratégicos para os interesses da nossa nação. Dave Simango indicou que o seu partido continuará a defender a revisão da Constituição da República para que haja descentralização a todos os níveis. O MDM deve continuar a lutar para que as conquistas ligadas à energia, às minas, os megaprojetos, o comércio, a agricultura, a pesca, entre outros exemplos, possam fortalecer os interesses nacionais e contribuam para o desenvolvimento econômico sustentável no lugar de servir um punhado de ambiciosos. O MDM defende a revisão da Constituição da República para que haja descentralização a todo o nível. A eleição dos governadores provinciais, estaremos assim a proporcionar o poder próximo do cidadão. Por outro lado, reduzir os poderes excessivos em torno do chefe de Estado. Entretanto, esta formação acontece um pouco depois da eleição dos novos delegados políticos do partido MDM ao nível da cidade e província de Nampula. Assim seguimos para um breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. STV também é desporto. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. O futuro é agora. É um fórum mais completo que vai trazer os vários debates das várias áreas e acredito que vai trazer a nível nacional e internacional uma outra forma de olhar para Moçambique. Os debates que vão acontecer neste MOSEF, vamos melhorar muito mais ainda o ambiente de negócios em Moçambique. Participe no Grande Fórum MOSEFO nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. MOSEFO, um desafio ao futuro.
bebem todos os dias. Conseguem fazer uma distância daqui do bairro do Jardim até o Zimpeto. Uma distância muito longa. Temos que ver também como é que eles têm coragem. Em regatas há as punições. Portanto, se alguém viola uma regra... Faz sentido viver o que contamos. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos e aumenta a nossa sensibilidade. No grande plano. Estamos de volta para a noite informativa. A Assembleia da República aprovou nesta quinta-feira a proposta de lei que cria o Serviço Postal. Trata-se de uma proposta submetida pelo governo que pretende dinamizar os serviços postais que estão atualmente a perder terreno devido ao surgimento de novas apostas tecnológicas. Com as mudanças que se operam no âmbito da globalização, o setor privado é chamado a exercer um papel importante no desenvolvimento do setor postal. Assim, com o objetivo de encorajar o alargamento da participação do setor privado e melhorar os serviços prestados ao público, torna-se necessário estabelecer as regras de base que garantam a disponibilidade dos serviços postais à população, ao mesmo tempo que se promove e se estimula a competição entre o operador público e outros operadores privados de acordo com os princípios do mercado. Conscientes de que a utilização dos serviços postais e do serviço tradicional dos Correios como mecanismo de comunicação de massas baixou em grande medida devido ao aparecimento das novas tecnologias de comunicações que vieram suplantar o serviço postal, pretende-se com esta iniciativa inverter esta situação e, para tal, espera-se que a presente proposta de lei seja o instrumento principal e dinamizador para a regulação do mercado e da concorrência sã, na perspectiva sempre de que o cidadão é o maior beneficiário. Na sequência, informação sobre a aprovação do Correio Postal, portanto, por parte da Assembleia da República. Vamos sim prosseguir com a informação no Noite Informativa. Fórum Humanitário Nacional das Organizações da Sociedade Civil é a nova plataforma que acaba de nascer no país. A plataforma visa essencialmente apoiar a população em caso de ocorrência de calamidades naturais. A Plataforma Humanitária Nacional das Organizações da Sociedade Civil junta 19 agremiações espalhadas um pouco pelo país. A mesma esteve reunida em Climane para divulgar a plataforma ao nível da região centro. Nós temos como desafio é a preparação para responder a questões humanitárias. Uma das coisas que deve ter em consideração é que nós, sociedade civil moçambicana, devemos ter um fundo de reserva para responder imediatamente a qualquer ação humanitária. Neste momento, são muito poucas organizações nacionais que estão preparadas, o que significa que, após o acontecimento de uma tragédia, de uma situação humanitária, leva-se muito tempo até que a resposta seja feita. Então, nós queremos nos organizar e coordenar melhor para que nossas organizações tenham um fundo de reserva para responder a essa situação, por um lado, mas que também que os procedimentos internacionais e as organizações internacionais sejam mais abertos e flexíveis para com as ONGs nacionais. A nossa expectativa também é de que, no futuro, os governos locais possam emitir a declaração de emergência para uma situação localizada e não esperar que a decisão seja do nível central. O governo da Zambésia vê com bons olhos esta plataforma humanitária. As ONGs aqui presentes como nossos parceiros pensamos que têm dado uma resposta à altura e muitas das vezes têm ajudado o governo a suprir algumas dificuldades que as comunidades, ao nível dos distritos afetados pelas calamidades, têm enfrentado. Então pensamos que este fórum vem apenas solidificar e consolidar a relação que existe com estas ONGs, porque ela
por si já é saudável e pensamos que precisamos aprimorar os mecanismos de coordenação. Refira-se que a província da Zambésia é uma das regiões do país muito fustigada por intempéries. O Hospital Distrital de Nacala precisa de pelo menos 15 milhões de meticais para resolver o problema de falta de oxigênio naquela que é a maior unidade sanitária de referência a nível da cidade portuária de Nacala, com mais de 250 mil habitantes. Este facto foi revelado à STV pelo diretor do Hospital Distrital de Nacala, que se mostra preocupado com o problema da falta de oxigênio nesta unidade sanitária de referência. Marcelino Vasco referiu que, devido à falta de oxigênio canalizado nas enfermarias, incluindo o banco de socorro, a sua direção vê-se obrigada a recorrer a essas botijas, colocando em risco a vida dos pacientes que recorrem a este estabelecimento hospitalar, visto que depende exclusivamente do oxigênio para sua recuperação. Nós temos que transportar este precioso líquido manualmente. Este é o transtorno que neste momento está a causar. Mas nos setores onde é necessário, nós temos lá as botijas do oxigênio que garantem o serviço assistencial. O que é importante para minimizar o problema? Alocar os meios de distribuição, falta de dinheiro? Sim, porque neste momento o que nós devíamos ter era uma rampa. A rampa significa que é uma unidade onde são concentradas várias garrafas de oxigênio e fazem a distribuição mediante tubos, né? Então, o que falta é criar este setor. Mas, como eu disse, a instalação desse material é caro, porque é material de cobre e custa muito dinheiro. E neste momento nós, como hospital, não temos capacidade para fazer. Marcelino Vasco fez saber, por outro lado, que enquanto a sua direção não conseguir um financiamento dos cerca de 15 milhões de meticais necessários para resolver o problema de oxigênio, o Hospital Distrital de Nacala vai continuar a recorrer ao sistema manual de distribuição de oxigênio nas enfermarias desta unidade sanitária. Pedi agora para que eles fizessem de uma forma setorial, que é para facilitar os apoios. Então estamos à espera desta nova fatura para vermos realmente qual é que será o custo da instalação deste precioso líquido para os serviços de urgência e para o bloco operatório como primeira prioridade. De referir que o Hospital Distrital de Nacala, que atende igualmente doentes provenientes dos distritos de Memba, Nacala Velha, Mossoril, Monapo e Ilha de Moçambique, debate-se igualmente. Para minimizar a insuficiência de equipamento hospitalar, o município de Nacala procedeu à entrega de cadeiras de rodas para o Hospital Distrital daquela cidade portuária, atualmente envolvida na campanha de sensibilização das populações locais no sentido de doar sangue, uma vez que aproxima-se a quadra festiva. Esta oferta tem uma grande valia para a nossa unidade sanitária, porque vem complementar aqueles que eram os serviços que nós oferecíamos aos nossos utentes. Tínhamos cadeiras sim, que transportávamos os doentes, só que o número não era suficiente, tendo em conta aquilo que é a demanda da nossa unidade sanitária. Então, quer dizer que a partir de agora vamos melhorar os serviços que vamos prestar aos nossos utentes, principalmente no transporte dos mesmos de diferentes setores, para, por exemplo, os exames complementares. Neste caso estamos a referir para o raio-x, para o laboratório, para a ecografia, assim como o transporte dos mesmos, por exemplo, do banco socorro para as enfermarias ou, em alguns momentos, do bloco operatório para as enfermarias. Entramos na campanha de sensibilização da população para a doação voluntária do sangue, para garantir que a quadra festiva não tenha grandes problemas. Também fomos a nível do Conselho do Governo do Distrito, sensibilizamos, o Governo veio, deu sangue, todos os membros do Governo estiveram cá, voluntariamente deram sangue, como forma de dar exemplo às outras camadas da sociedade, de que afinal de contas dar sangue é bom para todos, porque salvamos a vida dando do nosso próximo, mas também salvamos a nossa própria vida, porque como nós sabemos o acidente não escolhe. Podemos hoje darmos sangue e amanhã sermos acidentados e, infelizmente, o nosso sangue que estava aqui é que vai nos servir. Veja a seguir o Espaço Mosef.